Meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, oportunidade que temos, mesmo à distância, de estarmos reunidos. E o nosso tema de hoje é sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral ou Moral Estranha. Em primeiro lugar, vamos fazer a nossa prece e, a seguir, vamos iniciar os nossos estudos. Meus amigos, vamos então à nossa prece. Jesus, amigo e mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos unidos para estudar um pouco mais dos vossos ensinamentos. Rogamos a Ti, neste momento, que nos fortaleça para que possamos passar por essa turbulência que nos encontramos no momento. Que os amigos espirituais possam estar presentes neste nosso encontro e nos auxiliar na clareza da transmissão do estudo. Neste momento de dificuldades, fortaleça a nossa fé. Fique conosco hoje e sempre, com a graça de Deus, que assim seja. Bem, meus amigos, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, com o título Estranha Moral ou Moral Estranha para alguns outros autores. No primeiro plano, vamos procurar conceituar moral sobre dois ângulos, o ângulo do dicionário e do livro dos Espíritos. Vamos primeiro ao dicionário. O dicionário consultado foi do Japiaçu e do Marcondes, dicionário básico de filosofia, que diz assim: moral, em um sentido mais estrito, diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura. O livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec faz a seguinte pergunta sobre moral: que definição se pode dar da moral? Os espíritos respondem: a moral é a regra para o bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Já que o título é Estranha Moral ou Moral Estranha, nós vamos estranhar algumas coisas colocadas por Jesus. Mas na definição do livro dos Espíritos é bem claro. Moral está fundamentada na observância da lei de Deus. Nós achamos que Jesus fazia tudo em observância à lei de Deus ou não? Claro que sim. Então nós vamos procurar entender bem, tá? Porque nessa questão, o que significa estranho? Do verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes, aos hábitos, achar diferente do que seria natural esperar-se. E vamos começar entendendo, buscando o primeiro item que está no Evangelho segundo o Espiritismo: quem não odeia seu pai e sua mãe. Nós vamos falar nesse momento, em primeiro lugar, de Lucas 14, versículos 25, 26, 27 e 33, e logo a seguir de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Então vamos primeiro à fala de Lucas, tá? Que coloca para a gente o seguinte: Lucas 14, 25, 26, 27 e 33. Diz assim para a gente: reuniu-se a ele numerosas turbas, ou seja, grande número de pessoas, e voltando-se para elas, disse: se alguém vier a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Bom, é o que eu falei lá atrás, né? O verbo estranhar, né? Estranho aos costumes. Era hábito de Jesus usar uma fala desse jeito? Era hábito de Jesus colocar isso?
falar as coisas de uma forma em que não passava amor? Não. Só nós começarmos a lembrar algumas coisas, eu vou lembrar só o capítulo 14, em que ele coloca: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e piedade filial. Se eu vou honrar meu pai e minha mãe, como é que eu vou odiá-los? Então, vamos buscar entender que Kardec também coloca, ele vai pedir ajuda nesse capítulo, ele coloca isso numa observação, ao Dr. Pisani, que era advogado e entendia muito bem essas línguas, a língua, né, várias línguas. Então, ele busca e encontra assim: se pensarmos na palavra odiar dentro do significado moderno do termo, a frase não fará sentido, pois aí não encontramos a forma bondosa que Jesus ensinava. Entretanto, se entendermos, como no latim, a palavra odiar como amar menos, é o que poderia dizer, né? Porque se nós buscarmos entender, no Velho Testamento Jacó já falava isso em relação a Raquel e Lia, e Jeová diz que Jacó odiava a Lia, né? Então não era odiar, era amar menos. Então é uma questão que podemos entender de tradução, visto que o Cristo jamais faria algo contra as leis divinas. E nesse contexto, nós vamos buscar ajuda a Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier, na lição 58, onde diz discípulo. Começa assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós acabamos de ver isso, né? Então, como Emmanuel analisa essa fala? Analisa da seguinte forma: os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com perfeito entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupa em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas as nossas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retificamos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do adoecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Após essa fala de Emmanuel, a gente volta para poder fazer um comentário, mas para poder citar Mateus 10,37, que diz assim: quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Só para poder complementar, e diz muito claro que da nossa responsabilidade para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento da ação do nosso progresso. Então, essa questão de amar pai ou mãe não significa que não devemos amar pai ou mãe, mas não devemos amar mais a família, né? Consanguínea do que a família universal. Devemos ter atenção que o nosso amor deve ser centrado e a nossa responsabilidade é com os nossos irmãos no mundo. É isso que o Cristo quis colocar para a gente. Pois temos aqui a ação do progresso e a responsabilidade com o crescimento, responsabilidade e também através dela o crescimento
espiritual. Como podemos ir adiante se não temos a nossa responsabilidade em busca do bem, em busca do amor, em busca de assegurar aos que estão em nosso entorno o amor maior? Então, será que Cristo realmente manda que a gente realmente venha odiar os nossos pais? Após essa fala de Emmanuel, fica claro que não. E agora vamos à fala seguinte dele, que diz que é para abandonar pai e mãe. Está em Mateus 19, 29, essa que nós vamos ler. E diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. É nessa questão que a gente para e reflete mais uma vez sobre essa questão do abandono. Será que Cristo será que condiz com Cristo, com a doutrina de Jesus, o abandono à família? Já que ele diz para honrar pai e mãe? Seria antes a negação, né? Mas, se pensarmos que o ensinamento contido nessa passagem é para que aprendamos a colocar o interesse da vida futura acima da vida material, então há concordância com a essência do ensinamento. Fica claro que Jesus pretendeu nos conscientizar de que a vida futura, ou seja, a vida do espírito, ela é, assim como eu poderia dizer, mais importante que a vida da matéria. É interessante que a gente possa notar que existe a necessidade de separação para o progresso. Quem poderia condenar o filho ou a filha que separam de seus pais para casarem? Que dizer dos filhos que deixam suas famílias para defenderem seu país? Aí entra uma questão importante quando ele fala esse abandonar. Ele está, mais uma vez, focando na vida futura, ele tá colocando na vida espiritual. Tanto é que, quando ele está reunido com seus apóstolos, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Onde ele fala da parentela corporal é onde nós podemos entender a parentela corporal e a parentela espiritual. Ou seja, devemos valorizar tanto a questão espiritual quanto a questão corporal. Devemos dar o nosso melhor para a nossa família terrena, onde nós vamos realmente nos colocar, nós vamos realmente buscar o entendimento entre todos nós. E esse entendimento é fundamental porque não estamos nessa família consanguínea por acaso. Então é necessário que nós possamos entender isso, dar o nosso melhor para essa questão. E nesse contexto, Emmanuel, através da psicografia de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, coloca o seguinte. Ele vai fazer a citação de Mateus, né? E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bom, como Emmanuel analisa esse texto de Mateus? Ele diz assim: observamos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Então, mais uma vez, olha a vida futura, olha a vida espiritual aparecendo com clareza na fala do Cristo. Então, não existe uma questão de desamor, pelo contrário, está abrindo os nossos olhos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Emmanuel segue assim: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Voltando ao conceito, de moral. É tudo aquilo que está ligado à observância às leis de Deus. As leis de Deus nos diz o quê? Recusar aqueles que são diferentes de nós, ou amarmos a todos eles e procurarmos dar o nosso melhor para que possamos nos melhorar juntos. É onde ele coloca aqui, né? São pais incompreensíveis, companheira ingrata, irmãos cruéis. Então nós precisamos dar o nosso melhor nesse contexto carnal, para que todos possam ir em direção a Jesus, em busca do seu aperfeiçoamento. Emmanuel coloca assim: acaso, continuando, né, ele coloca assim: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são diferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim,
esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, mais uma vez, fica claro a preocupação do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhora, não visando a vida material, mas visando a vida futura. Vamos entrar no último momento do nosso estudo, né? Em que Jesus vai fazer a seguinte colocação: deixar os mortos enterrar os seus mortos. Está em Lucas 9, versículos 59 e 60. Disse ao outro: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me antes ir enterrar meu pai? Disse-lhe: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Bom, neste momento, ele tinha acabado de ser convidado a ser discípulo de Jesus, mas mostrou que ainda não estava preparado, né? Pois ele não agiu como os outros discípulos agiram, não foi imediatamente. Ele estava ainda muito enraizado às questões terrenas, né? Às questões materiais, e que a gente sabe que isso é bastante complexo para todos nós, né? Como nós vamos entender isso? Então, vamos colocar da seguinte forma: difícil imaginar uma questão. Vocês já imaginaram Jesus censurando uma questão de um filho querendo cumprir uma piedade filial? Não. Ele, inclusive, estimulou isso no capítulo 14, quando ele fala da piedade filial. É importante que nós possamos entender qual o sentido desse ensinamento, o que Jesus realmente quis colocar para a gente. Ele quis colocar o seguinte: que o respeito pelos mortos não pode simplesmente ficar circunscrito à matéria, né, ao corpo que ali está. A verdadeira vida é a vida do espírito livre do corpo físico. Ou seja, a verdadeira vida é a vida espiritual. O sofrimento pela perda, muitas das vezes, não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou-se. Fica claro para a gente nessa passagem que o respeito pelos mortos não deve se prender à matéria. Mas tem uma lembrança bem próxima do espírito ausente, através das orações, através do pensamento positivo, das coisas boas, né? Ou seja, lembrar sempre dele com carinho, com amor. Nesse sentido, Emmanuel coloca um texto muito interessante, quando ele coloca assim, no livro Fonte Viva, lição 143, ele diz assim: acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidar de enterrar os seus mortos. Jesus, Mateus 8:22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. Cadáver é carne, sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Paradinha aqui, né? Tem muita gente que está, aspas, né, morto sem morrer. É o que ele vai dizer para a gente aqui agora. Olha que interessante. Transfugas da evolução, ou seja, desertas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizadas no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos atos perniciosos, encerram-se em grades de sombra, se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmo, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aí Emmanuel coloca algo fundamental, diz assim: aprende a participar da luta coletiva, ou seja, se envolva, não seja um morto, aspas, vivo, um morto apenas, não seja apenas um ser que fica ali vivendo a sua vida de forma egoísta, de forma orgulhosa. Aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu.
Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras, da caridade. Mas, se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Bom, nessa fala de Emmanuel, fica claro que nós devemos ter um cuidado muito grande quando se fala a morte, né? É o que ele diz aqui. Muitos morrem estando vivos materialmente, mas com uma, aspas, né, morte espiritual acentuada, porque são egoístas, são orgulhosos e não aprendem a participar da luta coletiva. Então o recado é, vamos respeitar aqueles nossos entes queridos que desencarnaram, velando por ele, lembrando do seu espírito, orando por ele, mas enquanto em vida, vamos todos nós participar do dia a dia da luta coletiva. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare a cada dia e que na turbulência que estamos atravessando nos dê força e fé para resistirmos. Que assim seja.